Existe um segredo que não está nos livros de autoajuda, não está nas palestras motivacionais, não está sendo falado por aí, mas ele mudou impérios, moveu montanhas de ouro e pode estar na sua mão agora mesmo, literalmente. O rei mais rico que já existiu usava um anel, mas não era em qualquer dedo, era no indicador. E isso não era acaso. Era ciência antiga disfarçada de símbolo. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Você vai precisar dessas informações mais vezes do que imagina. A história que você conhece sobre Salomão é incompleta. Te contaram sobre a sabedoria dele, sobre o ouro, sobre o templo, mas esqueceram de te contar o mais importante: como ele acessava tudo isso. E a resposta estava literalmente na mão dele. O dedo indicador não é só o dedo que aponta. Ele é o dedo que comanda, que direciona, que manifesta. Na medicina chinesa antiga, cada dedo é um portal energético. E o indicador? Esse conecta direto com o meridiano do intestino grosso, que no sistema energético do corpo controla a capacidade de soltar o velho e receber o novo. De liberar a merda, literalmente e simbolicamente, para abrir espaço para o ouro. Mas tem mais. Muito mais. No sistema de chakras das mãos que poucos conhecem, o dedo indicador é governado por Júpiter, o planeta da expansão, da abundância, do poder. Quando Salomão colocava aquele anel no indicador, ele não estava fazendo uma escolha estética. Ele estava ativando um circuito, um código. Você já reparou como os reis e rainhas sempre apontam com o indicador nos quadros antigos? Como os mestres espirituais benzem com esse dedo. Como você mesmo, quando quer chamar atenção para algo importante, levanta o indicador. Não é coincidência, é memória celular. É sabedoria esquecida gritando através dos seus gestos. Agora pensa comigo. Se os antigos sabiam disso, por que ninguém te contou? Por que a tradição de usar aliança no anelar se tornou tão forte, mas o conhecimento sobre o indicador sumiu? Porque poder de verdade não é compartilhado. É escondido em símbolos, em rituais que viraram tradição, sem que ninguém lembrasse o porquê. O anel de Salomão era feito de ouro e tinha gravado um símbolo. Algumas versões dizem que era uma estrela de 6 pontas, outras falam de um nome secreto de Deus. Mas o que importa não é o que estava gravado no anel, é onde ele estava. Quando você coloca algo no dedo indicador, você está fazendo uma declaração energética. Você está dizendo para o universo, para o seu inconsciente, para a sua própria biologia: eu comando a minha realidade. Eu aponto a direção. Eu manifesto. E aqui que a coisa fica interessante. Tem um estudo de neurolinguística que mostra que quando você aponta para algo, seu cérebro ativa as mesmas áreas que ativam quando você está pegando aquilo. Ou seja, apontar é uma forma de possuir, de trazer para você, de materializar. Salomão sabia disso 3.000 anos antes da neurociência confirmar. Ele usava o anel no indicador porque esse dedo é literalmente o dedo da manifestação. E toda vez que ele apontava, toda vez que ele gesticulava, toda vez que ele movia aquela mão, o anel refletia a luz, chamava a atenção, reforçava o circuito. Mas você não precisa de um anel de ouro com símbolos místicos gravados. Você precisa entender o código. O código é simples. Intenção mais gesto mais repetição igual manifestação. Deixa eu te dar um exemplo prático, bem longe de misticismo vazio. Você já tentou criar uma meta e não conseguiu? Já escreveu num papel, visualizou, afirmou e nada aconteceu? É porque você usou só a mente. E a mente mente. Ela distrai, ela esquece, ela sabota. Mas o corpo não mente. O corpo ancora. Quando você envolve o corpo na manifestação, quando você usa um gesto físico repetido associado à intenção, você cria um atalho neural, um gatilho, um comando direto para o seu inconsciente. E o dedo indicador é o melhor atalho que existe. Vou te contar uma história. Não sei se é real ou se é parábola, mas o ensinamento é verdadeiro de qualquer jeito. Existia um comerciante que estava quebrado. Tinha perdido tudo. A loja, a casa, a dignidade. Ele tinha ouvido falar de um sábio que morava no deserto. Então vendeu a última coisa que tinha, um relógio de prata,
e usou o dinheiro para fazer a viagem. Quando chegou lá, o sábio estava sentado debaixo de uma árvore seca, fazendo nada. O comerciante contou sua história, pediu ajuda, implorou por um conselho, uma técnica, qualquer coisa. O sábio ficou em silêncio por um tempo. Depois levantou a mão direita, apontou o indicador para o horizonte e disse: "Vai naquela direção. Quando encontrar uma pedra azul, volta aqui." O comerciante achou que o velho tinha enlouquecido, mas não tinha mais nada a perder. Então começou a andar. Andou por dias, sem achar pedra azul nenhuma. Só areia, sol, sede. Até que, já sem forças, ele tropeçou numa rocha. E quando olhou direito, viu um pequeno reflexo azul. Cavou. E encontrou uma veia inteira de lápis lazuli, uma das pedras mais valiosas da antiguidade. Voltou rico. E quando agradeceu o sábio, perguntou: "Como você sabia que tinha pedra azul ali?" E o sábio respondeu: "Eu não sabia. Mas você precisava de uma direção. E o indicador sempre aponta para onde você precisa ir, se você deixar. Entendeu? Não era sobre a pedra. Era sobre ter uma direção, uma intenção clara, um foco ativado pelo gesto de apontar. O problema da maioria das pessoas não é falta de capacidade, é falta de direção. Elas querem tudo. Elas apontam para todo lado. E quando você aponta para tudo, você não aponta para nada. Salomão era poderoso porque ele sabia para onde apontar. E o anel no indicador era o lembrete físico constante. Escolha uma direção. Aponte, manifeste. Agora vem a parte que ninguém te conta. Você pode ativar esse mesmo circuito. Hoje. Agora. Sem anel nenhum. Mas antes, deixa eu quebrar uma ilusão. Você acha que manifestação é sobre pedir para o universo te dar coisas? Não é. Manifestação é sobre você se tornar alguém que naturalmente atrai essas coisas. É mudança de frequência, não pedido de favor. E o dedo indicador é a antena. Olha só como isso funciona na prática. Toda vez que você toma uma decisão importante, levanta o dedo indicador. Pode parecer estranho no começo, mas faz. Levanta e aponta para frente, como se você estivesse declarando guerra à mediocridade. Esse gesto ativa uma região do cérebro chamada córtex motor primário, que por sua vez ativa o sistema de recompensa. Você literalmente engana seu cérebro para acreditar que já está no caminho da conquista. Isso não é mágica. É neurociência aplicada com sabedoria antiga. Os monges tibetanos usam mudras, que são gestos sagrados com as mãos, para entrar em estados alterados de consciência. Cada dedo ativando um elemento, uma energia, uma intenção. E sabe qual mudra eles usam para manifestação material? O que envolve o indicador apontado para o céu. Eles sabiam. Salomão sabia. Os reis sabiam. E esconderam de você, não por maldade, mas porque esse tipo de conhecimento sempre foi passado só para quem estava pronto. E você está pronto agora. Sabe por que eu sei? Porque você chegou até aqui. Porque algo dentro de você reconheceu a verdade quando ouviu. Porque você não está buscando fórmula mágica. Você está buscando o código real. Deixa eu te mostrar como usar isso de forma prática, direta, sem enrolação. Toda manhã, antes de pegar o celular, antes de entrar no piloto automático da rotina, você levanta a mão direita e aponta o indicador para cima. E fala em voz alta, mesmo que baixo, a única coisa que você quer manifestar naquele dia. Uma coisa, uma direção. Não é lista de desejos, é laser, é foco. Pode ser, hoje eu fecho aquele negócio. Hoje eu tenho a conversa difícil. Hoje eu começo o projeto. Hoje eu recebo a resposta. E você aponta, e segura por 10 segundos. E sente a energia descendo do dedo, passando pelo braço, pelo peito, e chegando no centro do seu corpo. Você está literalmente desenhando o caminho da manifestação dentro de você. Faz isso por 30 dias e me conta se a sua realidade não mudou. Não precisa acreditar, precisa fazer. A crença vem depois, com os resultados. Agora, tem um detalhe que separa quem brinca de manifestar de quem realmente manifesta.
Não adianta você apontar para a riqueza se você continua agindo como pobre. Não adianta você ativar o dedo de Júpiter se você não limpa o intestino grosso das crenças velhas. Lembra que eu falei que o indicador está ligado ao meridiano do intestino grosso? Então, na medicina chinesa, esse órgão é responsável por soltar o que não serve mais. E no nível energético, isso significa crenças limitantes, traumas, padrões. Aquela voz que diz que você não merece, que não é capaz, que é tarde demais. Você não vai manifestar nada segurando essa merda dentro de você. Então o primeiro passo, antes de ativar o dedo da manifestação, é liberar. E liberar dói, assusta. Por isso a maioria desiste antes mesmo de começar. Eles querem o ouro de Salomão, mas não querem pagar o preço que Salomão pagou. A morte do ego. A entrega do controle falso. A coragem de apontar para uma direção e assumir a responsabilidade pelo caminho. Porque quando você aponta, você não pode mais culpar ninguém. Não pode dizer que não sabia. Não pode fingir que é vítima das circunstâncias. Apontar é declarar: eu escolho isso e eu carrego as consequências. Será que você está pronto para esse nível de responsabilidade? Ou você prefere continuar com o dedo abaixado, seguindo a direção que os outros apontam para você? Vou te contar algo que vai mexer com você. A diferença entre Salomão e qualquer outro rei da época não era o ouro. Ouro todo mundo queria. A diferença era que Salomão entendia que ouro é consequência, não objetivo. Ele apontava para a sabedoria. E o ouro vinha atrás, porque ouro segue sabedoria. Sempre seguiu, sempre vai seguir. Mas a gente foi treinado ao contrário. A gente aponta para o ouro e espera que a sabedoria apareça. E aí fica nesse loop infinito de correr atrás, de tentar forçar, de se frustrar. O dedo indicador te ensina o oposto. Aponte para o processo, não para o resultado. Aponte para a direção, não para o destino. O destino é automático quando a direção está certa. E como você sabe se a direção está certa? Simples. Você sente uma atração. Uma força que puxa você para frente, mesmo quando está difícil. Mesmo quando todo mundo fala que você está louco. Mesmo quando não faz sentido lógico. Essa atração é o universo confirmando. Você apontou certo. Continua. Mas se você sente resistência, peso, aquela sensação de estar empurrando um caminhão sozinho, é porque você está apontando para o lugar errado. Ou pior, você está apontando para o lugar certo com a intenção errada. Deixa eu explicar. Você pode apontar para a riqueza porque você quer liberdade. Ou você pode apontar para a riqueza porque você quer provar algo para os outros. A direção é a mesma, mas a intenção muda tudo. E o universo não responde à direção. Ele responde à intenção. Salomão pedia sabedoria, lembra? E Deus ficou tão impressionado que deu sabedoria mais riqueza, mais poder, mais tudo. Por quê? Porque a intenção era pura. Era sobre servir. Era sobre governar bem. Não era sobre ego. Agora olha para a sua vida. Para o que você está apontando? E mais importante, por quê? Se você não consegue responder isso em uma frase clara, você está perdido. E quando você está perdido, qualquer direção parece certa. E qualquer direção parece errada. E você fica parado. O anel de Salomão no dedo indicador era um voto. Uma promessa constante. Eu aponto para a sabedoria. Eu sirvo ao mais alto. Eu manifesto de acordo com a ordem divina, não com o capricho do ego. E você? Que voto você está fazendo toda vez que levanta esse dedo? Porque você pode usar esse conhecimento para construir, ou para destruir. Pode usar para elevar, ou para manipular. O poder é neutro. A intenção é que define. E se tem uma coisa que eu aprendi estudando esses códigos antigos, é que o universo tem um sistema de correção automático. Se você usa o poder errado, ele te quebra. Não como punição, como lição. Você já viu gente que conseguiu tudo o que queria e perdeu tudo em seguida? Não foi azar. Foi desalinhamento. A intenção não sustentava a conquista. Então, antes de ativar esse dedo, antes de começar a manifestar como louco, você precisa limpar a intenção. E isso exige honestidade brutal consigo mesmo. Você quer dinheiro para quê? Para comprar paz? Paz não se compra. Para comprar amor? Amor não se compra. Para ter segurança?
Segurança vem de dentro ou não vem? A única razão válida para querer dinheiro é para ter liberdade de escolha, para poder servir melhor, para não depender de sistema nenhum que te força a atrair quem você é. Se a sua intenção está alinhada com isso, pode ativar o dedo que a manifestação vai ser rápida e sustentável. Se não tá, você pode até conseguir o que quer, mas vai pagar um preço alto demais. Agora vem uma parte técnica que poucos sabem. O dedo indicador tem 33 mil terminações nervosas. 33. O número mestre. O número de Cristo. O número da ascensão. Cada vez que você toca algo com esse dedo, você está enviando 33 mil sinais para o seu cérebro. Imagina o poder de tocar algo intencionalmente, conscientemente, sabendo que cada toque é um comando. Os cirurgiões mais habilidosos do mundo usam o indicador para cortes precisos. Os pintores geniais usam para traços que mudam história. Os atiradores de elite usam para acertar alvos impossíveis. Por quê? Porque o indicador é precisão, é foco, é manifestação milimétrica. E você está usando esse dedo para quê? Para rolar feed de rede social? Para reclamar no grupo da família? Para apontar defeito nos outros? Olha o desperdício. Cada gesto é um feitiço. Cada movimento é uma declaração. E você tem feito feitiço contra você mesmo sem perceber. Toda vez que você aponta para o problema, você manifesta mais problema. Toda vez que você aponta para o que está errado, você amplifica o que está errado. Atenção é energia. E energia vai para onde você aponta. Então, a partir de agora, treina o seguinte: só aponte para o que você quer multiplicar. Quer multiplicar reclamação? Aponta. Quer multiplicar solução? Aponta. Parece simples demais para funcionar, eu sei. Mas os códigos mais poderosos sempre são simples. Complicado é fácil de esquecer. Simples, gruda na alma. Agora, tem um exercício que eu aprendi com um mestre de Qigong que mudou tudo para mim. Toda noite, antes de dormir, você senta na cama, fecha os olhos e levanta os 2 indicadores para o alto. Imagina que tem um fio de luz saindo da ponta de cada dedo e subindo para o infinito. E você puxa essa luz para dentro do corpo. Puxa pela respiração. 7 vezes. Isso limpa o canal energético do indicador. Remove bloqueio. Ativa o chakra das mãos. E programa o inconsciente para manifestar durante o sono, que é quando ele está mais receptivo. Eu fiz isso por 90 dias seguidos. E no 91º dia, recebi uma proposta de trabalho que mudou minha vida financeira. Coincidência? Talvez. Mas coincidência demais vira padrão. E padrão vira método. E olha, eu não tô falando que você vai virar milionário fazendo exercício de dedo. Até porque seria meio ridículo, né? Imagina você contando para os seus amigos: cara, eu fiquei rico apontando para o teto todo dia. Eles iam te internar. Mas brincadeira à parte, o que eu tô falando é que você vai alinhar a frequência interna com a realidade externa. E quando isso acontece, as portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem. As oportunidades certas batem na sua porta. Não é mágica, é magnetismo. Você vira um ímã para aquilo que você cultiva internamente. Salomão cultivava sabedoria e atraiu ouro. Você cultiva o quê? Medo, raiva, inveja? Então é isso que você vai atrair, em forma de contas atrasadas, de relacionamentos tóxicos, de oportunidades perdidas. A vida não é injusta. A vida é espelho. E se você não gosta do reflexo, muda a imagem. Muda a postura. Muda a intenção. Muda a direção do dedo. Porque ninguém vai fazer isso por você. Nenhum guru, nenhum coach, nenhuma técnica mágica. Você é o único que pode levantar a sua mão e apontar para sua liberdade. Então, me responde uma coisa. E responde com honestidade, porque ninguém está te julgando aqui. Para onde você tem apontado? Para o que você quer? Ou para o que você tem medo? Essa é a diferença entre manifestar e autossabotar. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sabotando sem saber, porque ninguém explicou que atenção é poder. E poder mal direcionado é destruição. Mas agora você sabe, e conhecimento sem ação é só entretenimento. Então aqui vai o desafio. Durante os próximos 7 dias, toda vez que você for reclamar,
Toda vez que você for apontar defeito, toda vez que você for focar no problema, você para, respira fundo, levanta o indicador e aponta para a solução. Parece bobo? Ótimo. O melhor conhecimento sempre parece bobo para quem não está pronto, mas para quem está pronto, é revelação. E se você chegou até aqui, você está pronto. Mesmo que você não acredite ainda. Mesmo que você ache que isso não vai funcionar para você. Faz assim mesmo. Porque a crença vem depois da experiência, não antes. Agora, deixa eu te contar o final da história do Anel de Salomão. Aquele detalhe que muda tudo. Dizem que no anel, além do símbolo, tinha uma frase gravada. E Salomão lia essa frase toda vez que as coisas ficavam difíceis. Toda vez que ele achava que tinha perdido a direção. A frase era: "Isso também vai passar." Nos momentos bons, a frase lembrava ele de não se apegar. Nos momentos ruins, lembrava que nada é permanente. E isso dava para ele um poder que nenhum exército conseguiria vencer. Equilíbrio. O dedo indicador te dá direção. Mas sem equilíbrio, direção vira obsessão. E obsessão vira autodestruição. Então, junto com a ativação do indicador, você precisa cultivar desapego, apontar com força, mas segurar com leveza. Manifestar com intenção, mas aceitar com rendição. Porque às vezes o universo te dá exatamente o que você pediu. E às vezes ele te dá algo melhor, mas disfarçado de problema. E se você não tem equilíbrio, você rejeita a bênção. Quantas vezes você reclamou de uma porta fechada sem perceber que tinha uma janela aberta do lado? Quantas vezes você apontou para um caminho e, quando foi bloqueado, ficou puto, sem notar que o bloqueio te salvou de um precipício? A vida é mais sábia que você. O universo vê mais longe que você. E, às vezes, a melhor manifestação é a que não acontece. Mas isso não significa que você desiste de apontar. Significa que você aponta com confiança e espera com paciência. Porque entre a intenção e a manifestação, existe um tempo de gestação. E você não pode apressar gestação. Você pode atrapalhar, mas não pode apressar. Então relaxa, aponta, confia e deixa o universo fazer a parte dele. Agora, eu sei que muita gente que assiste esse canal quer algo mais profundo. Quer as ferramentas completas. Quer o método todo, não só o fragmento. Se você já acompanha o canal, provavelmente conhece as 7 chaves mentais. Elas fazem parte dos códigos milionários. Um método direto que atua exatamente nas travas invisíveis que te mantém na mesma. É diferente de tudo que você já viu. Para ter acesso é simples. Vou estar deixando o link na descrição. Porque olha, o que eu compartilho aqui no canal é poderoso, mas é um pedaço, é uma janela. O método completo vai muito mais fundo. Nas camadas do inconsciente que você nem sabe que existem. Nos padrões que foram programados antes de você nascer. Nas crenças que você herdou e acha que são suas. Mas isso é uma escolha. Eu não estou vendendo. Eu estou oferecendo. E só você sabe se está pronto para dar esse passo. Agora, deixa eu finalizar com algo prático que você pode usar hoje. O dedo indicador tem 3 falanges, 3 articulações, 3 níveis de poder. A primeira falange, a da ponta, representa o plano espiritual. A intenção pura, o desejo da alma. A segunda falange, a do meio, representa o plano mental. A estratégia, o planejamento, a inteligência. A terceira falange, a da base, representa o plano físico. A ação, o trabalho, a materialização. Para manifestar qualquer coisa, você precisa dos 3 níveis ativados e alinhados. Se você tem intenção, mas não tem estratégia, você sonha, mas não realiza. Se você tem estratégia, mas não tem ação, você planeja, mas não constrói. Se você tem ação, mas não tem intenção, você trabalha, mas não prospera. Os 3 juntos, alinhados, apontando para a mesma direção. Isso é manifestação real. Isso é o que Salomão fazia. E isso é o que você pode fazer, a partir de agora. Então, toda vez que você levantar esse dedo para manifestar algo, você faz o seguinte. Toca a primeira falange e fala a intenção. Toca a segunda falange e fala a estratégia. Toca a terceira falange e fala a ação. Exemplo. Eu quero liberdade financeira.
Primeira falange. Intenção pura de servir e prosperar. Segunda falange. Vou criar uma nova fonte de renda. Terceira falange. Hoje eu começo. Isso ancora no corpo. Vira comando neurológico. E o cérebro não sabe diferenciar símbolo de realidade. Então ele aceita como verdade. E começa a trabalhar para você, 24 horas por dia, para tornar aquilo real. Qual ensinamento foi mais transformador para você até agora? Deixa nos comentários. Eu leio todos. E muitas vezes, os comentários viram novos vídeos, porque a gente cresce junto aqui. Se você vai aplicar a técnica do indicador nas próximas semanas, comenta. Eu aponto. Só isso. Eu quero ver quantos vão realmente fazer. Quantos vão sair do modo espectador e entrar no modo criador. Porque é isso que separa quem assiste de quem transforma. A ação. O gesto. O dedo levantado para uma nova direção. E se você quer continuar essa jornada de despertar, de ativar códigos antigos, de sair da matrix mental que te mantém pequeno, tem um vídeo aqui no canal que complementa perfeitamente esse. É sobre os 7 selos do Apocalipse e o que eles realmente significam para o seu sistema nervoso. Não é sobre fim do mundo. É sobre fim do mundo velho dentro de você. Tá aqui na tela, clica depois que terminar esse. Lembra, você não chegou aqui por acaso. Nada é acaso. Você foi chamado. E o chamado sempre vem com uma escolha. Você atende ou ignora. Salomão atendeu. Colocou o anel no dedo certo. Apontou para a direção certa. E construiu o maior império da antiguidade. E você? Vai continuar apontando para o que te foi ensinado a querer? Ou vai ter coragem de apontar para o que a sua alma realmente deseja? Essa é a única pergunta que importa. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.